Em 2030, o mundo será bem diferente devido aos avanços tecnológicos. Veremos agora 13 exemplos disso. Número 1. IA semelhantes a humanos. Até 2030, haverão melhorias exponenciais no poder de processamento de computadores, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, aprendizado profundo e outros algoritmos de software. Da mesma forma, tecnologias de processamento de linguagem natural, como o GPT, vão sendo constantemente atualizadas e superadas. É provável que se alcance o ponto em que a inteligência artificial possa passar no teste de Turing. Esse é um teste em que um humano se envolve em uma conversa com uma máquina e a questiona com várias perguntas. Se a máquina conseguir convencer a pessoa de que é humana, ela passa no teste. Isso pode levar rapidamente a assistentes virtuais gerados por IA que têm a capacidade de conduzir conversas detalhadas com você. E mais tarde, essa tecnologia poderia ser aplicada a personagens em mundos virtuais e jogos de vídeo. Número 2. Headsets de realidade virtual se tornarão populares. A maioria das telas de realidade virtual terá resolução 8K, o que significa 4 vezes o número de pixels das telas 4K. Quando você visualizar modelos de personagens e objetos de perto com esses dispositivos, não haverá visível pixelização, resultando em detalhes e realismo impressionantes. Devido a outras atualizações de equipamentos, os jogos de realidade virtual terão latência quase nula e um amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes ápticos se tornarão redes de eletrodos para maximizar conforto e conveniência. Rumores indicam que a Apple lançará seu próprio headset de realidade virtual em meados dos anos 2030. Número 3. Dispositivos de interface cérebro-computador se tornarão populares. Até 2030, a maioria dos headsets de realidade virtual poderá incluir a opção de uma interface cérebro-computador para registrar os sinais elétricos dos usuários, permitindo que ações sejam comandadas apenas pensando nelas. Faixas de cabeça e pulseiras com sensores não invasivos podem se tornar as opções preferidas para o uso das interfaces. No entanto, os efeitos imersivos fornecidos pelas interfaces podem ser limitados nesta fase e só utilizáveis em situações específicas. Mesmo assim, elas oferecerão formas cada vez mais realistas de interagir com personagens, objetos e ambientes virtuais no metaverso. Número 4. Computadores quânticos com 1 milhão de qubits. Até 2030, a IBM e o Google poderão construir computadores quânticos com 1 milhão de qubits. Esse avanço revolucionará a forma como resolvemos problemas de otimização, treinamos e executamos algoritmos de aprendizado de máquina e compreendemos melhor os processos físicos da natureza em nível subatômico. Ele revolucionará áreas como inteligência artificial, modelagem financeira, desenvolvimento de medicamentos, previsão do tempo e cibersegurança. E até 2035, computadores quânticos plenamente funcionais podem se tornar disponíveis ao público, tanto na nuvem quanto em unidades físicas. Número 5. Órgãos humanos impressos em 3D. Até 2030, a impressão 3D será usada para construir sistemas biológicos vivos. Camadas de células poderão ser dispensadas por cabeças de impressoras e colocadas exatamente onde são necessárias, com precisão microscópica. Inicialmente, construirão componentes simples como vasos sanguíneos e tecidos. Em seguida, começarão a imprimir órgãos relativamente simples. E em alguns anos após isso poderão imprimir a maioria dos órgãos do corpo humano. Número 6. Implantes cerebrais artificiais restaurarão memórias perdidas. Poderá se tornar possível replicar pequenas áreas do cérebro com implantes cerebrais artificiais para reparar danos causados por Alzheimer, derrames ou lesões. Inclusive a restauração de memórias perdidas. Isso porque esses dispositivos podem imitar os sinais eletroquímicos de regiões como o hipocampo, que está envolvido na consolidação de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. O dispositivo funcionaria substituindo partes danificadas do cérebro, prevendo o que essas partes do cérebro deveriam fazer de momento a momento e permitindo a transmissão de sinais cerebrais entre áreas onde antes havia uma lacuna.
Entre 2030 e 2040, os implantes cerebrais artificiais se tornarão cada vez mais eficazes na replicação de funções complexas do cérebro. Número 7. A primeira missão tripulada a Marte será bem-sucedida. Já em 2024, astronautas da SpaceX serão lançados ao espaço e chegarão a Marte até 2025. Eles usarão a nave espacial SpaceX Starship no foguete Super Heavy para alcançar o planeta. Além disso, eles levarão robôs para realizar atividades como a produção de materiais e peças básicas em Marte. Após o pouso em Marte, a espaçonave seria carregada com combustível de foguete à base de metano, que eles produziriam em Marte para retornar à Terra. Número 8. A primeira versão da internet quântica. A internet quântica usará sinais quânticos em vez de ondas de rádio para enviar informações. Esse tipo de internet será usada principalmente para enviar dados que não podem ser hackeados ou interceptados usando métodos convencionais. Em 2030, poderá ser possível usar um computador pessoal para transmitir ou acessar informações criptografadas quanticamente por meio de um computador quântico baseado na nuvem. O Departamento de Energia dos Estados Unidos já divulgou seu plano para uma internet quântica nacional, e poderemos ver um protótipo disso até 2030. Número 9. 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados. Até 2025, o sequenciamento de DNA será tão barato, rápido e rotineiramente acessível que mais de 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados em todo o mundo. Isso equivale a cerca de 1/8 da população mundial. A quantidade de dados genômicos alcançará a escala de exabytes, maior do que o conteúdo de arquivos de vídeo do site inteiro do YouTube. Essa enorme quantidade de dados tornará mais fácil do que nunca usar a inteligência artificial para identificar múltiplas doenças relacionadas a genes específicos, incluindo doenças cognitivas. Número 10. Simulações do cérebro humano. Já em 2025, o crescimento exponencial de dados e tecnologia da informação poderá tornar possível a formação de modelos precisos de todas as partes do cérebro humano e seus 100 bilhões de neurônios. No entanto, ainda que se mapeie e digitalize um cérebro humano completo a nível de neurônios, analisar esses enormes volumes de dados levará muito mais tempo. Ainda assim, esse marco importante levará a abordagens inovadoras para resolver a maioria dos problemas relacionados ao cérebro. Isso poderá ajudar áreas como a ampliação de cérebro não biológico, usando interfaces cérebro-computador para controlar objetos virtuais, e a transferência de memórias de humanos para máquinas e de máquinas para humanos. Número 11. Velocidades de internet de terabytes se tornarão comuns. Até 2030, a tecnologia 6G poderá substituir o 5G. Alguns especialistas estimam que ela poderá ser 100 vezes mais rápida, que equivale a 1 terabyte por segundo. Com essa velocidade, você poderá baixar dezenas de filmes em 1 segundo. O 6G também tornaria possível que o ciberespaço suportasse o pensamento e a ação humanos em tempo real através de dispositivos de realidade virtual acoplados ao corpo humano. Isso resultaria em experiências de realidade virtual que se pareceriam com a vida real. Além disso, a internet das coisas terá o potencial de crescer ainda mais. Ela não conectará apenas bilhões de objetos, mas trilhões de objetos. Número 12. A tecnologia de Smart Grid será amplamente usada no mundo. As redes inteligentes integradas se tornarão comuns em nações desenvolvidas. As redes inteligentes oferecem as seguintes vantagens: permitem que a energia seja transmitida em ambas as direções através de linhas de energia. Isso significa que residências e empresas podem adicionar eletricidade excedente ao sistema para que nenhuma energia seja desperdiçada. São adaptáveis à produção esporádica de energia de fontes como solar e eólica, tornando as energias renováveis em larga escala mais viáveis. Se uma linha de transmissão quebrar e causar um blackout, sensores localizarão instantaneamente a área danificada enquanto a eletricidade é redirecionada para a área afetada. Isso levará a menos blackouts visíveis no futuro. Nas décadas seguintes, as redes inteligentes se expandirão para escalas ainda maiores. Regiões inteiras e países começarão a mesclar suas redes. Número 13. Eletrônicos dobráveis poderão se tornar comuns.
A impressão de eletrônicos se tornará sucesso no mercado, criando uma nova geração de eletrônicos ultraleves, e terão custos de fabricação tão baixos que se tornarão comuns em inúmeras aplicações comerciais e de consumo. Muitos dispositivos que antes eram volumosos ou pesados poderão ser dobrados, armazenados ou transportados tão facilmente quanto folhas de papel. Isso inclui displays de TV flexíveis, que podem ser enrolados ou pendurados como pôsteres. Livros eletrônicos dobráveis também poderão se tornar comuns. Obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e curta nosso canal para mais top vídeos sobre inteligência artificial.